Graça e paz, meus amados irmãos, sejam bem-vindos à Conferência Éden. Mais um dia estamos aqui para adorar, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Eu queria orar por você sobre algo específico nesse dia. Eu não sei se você tem visto, né, nas ministrações nós temos uma telinha com o Pix, né, de uma conta bancária para você ofertar. Né, a nossa intenção ela não é ganhar dinheiro com essa conferência, a gente não vai vender nenhum curso lá no final, porém, né, nós decidimos abrir para as pessoas ofertarem aquilo que sentir no coração, aquilo que puderem fazer também, como o princípio da lei da semeadura. Então, eu quero aqui agradecer as pessoas, né, que têm tido a intenção no seu coração de nos ofertar, de nos abençoar. Muito obrigado, que Deus abençoe poderosamente. Eu quero orar por você nesse sentido. Como eu falei, nós não vamos vender nenhum curso lá no final, nada contra quem faz isso, né? Muito pelo contrário. Nós sabemos que tem muitas coisas que o Senhor está gerando sobre outras pessoas também, que tem abençoado vidas sobre a nação brasileira, mas nós, como Ministério Éden, nós queremos fazer essa conferência e também outras coisas via internet, via YouTube. Então, para abençoar realmente a igreja brasileira e que o seu coração ele se constranja ao ponto de alinhar aquilo que o Senhor tem sobre todos nós. Então, a nossa grande intenção é essa. Então, nós teremos os nossos 12 dias de conferência, vai até o dia 21, agora de maio. E todos esses dias ele está sendo gerado algo no espírito. Então que você pegue realmente isso no teu espírito e que você venha a transbordar, que os rios de Deus transbordem a sua vida em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar por você que está tendo essa intenção de ofertar e aqueles que ainda não ofertaram, se quiserem, né? Essa conta que aparece ali, ela é uma conta particular minha, porém nós usamos para o Ministério Éden. Então pode ficar tranquilo, esse valor ele vai ser totalmente destinado aos compromissos que nós temos referente a essa conferência, a tudo que está sendo gravado, as pessoas que nós devemos também ofertar. Então que o Senhor ele te abençoe poderosamente e que ele te dê 100 vezes mais, assim como diz a palavra dele, em nome de Jesus. Senhor, eu oro, Senhor, pelas vidas, Senhor, que tem ofertado, Senhor, nessa conferência, pelas vidas que tem ofertado, Senhor, sobre esse ministério, Senhor. Aquilo que o Senhor está gerando, Senhor, nós não queremos corromper o nosso coração, Senhor. Mas em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, fazer com que nós venhamos a usar esses recursos, Senhor, da forma mais correta possível, Senhor. Alinhando, Senhor, céu e terra, Senhor, para que nós possamos gerar mais materiais, Senhor, para abençoar mais pessoas também, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Não trazer um conteúdo aqui, Senhor, para vender para as pessoas, não é essa a nossa intenção, Senhor. O Senhor sabe, Senhor, o Senhor conhece o nosso coração, Senhor. O Senhor sabe aquilo que nós estamos gerando no Espírito, Senhor, nesses tempos, Senhor, como Ministério Éden, Senhor, aqui, Senhor, no estado de São Paulo, mas para que venha abranger, Senhor, toda a nação, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Assim como diz em Filipenses 4, Senhor, que o Senhor suprirá todas as nossas necessidades segundo as suas riquezas para a glória de Cristo Jesus. Então eu quero declarar sobre a vida das pessoas, Senhor, que têm ofertado sobre esse ministério, que têm acreditado no chamado que o Senhor tem colocado sobre as nossas vidas, Senhor, sobre as nossas cabeças, Senhor. Em nome de Jesus, abençoe eles, Senhor, e dê 100 vezes mais a vida deles, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. E que essa semente, Senhor, venha frutificar poderosamente, Senhor, sobre a vida de cada um aqui, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Também já oro, Senhor, por mais um dia dessa conferência, Senhor, e que o Senhor possa, Senhor, transbordar os corações, Senhor. Faça vir o rio, Senhor, de dentro para fora, Senhor,
nesse dia, Senhor, o rio furioso, Senhor, um rio de águas vivas, e que as pessoas sejam impactadas pela Tua glória e pela Tua presença, Senhor, porque é o que mais importa, Senhor, aqui, está acima de todas as coisas, está acima do dinheiro, Senhor, está acima de nós mesmos, Senhor. Em nome de Jesus, toma o Teu lugar, Senhor, 100%, Jesus, toma o Teu lugar sobre esse projeto, sobre esse ministério, sobre a vida das pessoas que aqui estão assistindo, Senhor, essa conferência, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor use-os poderosamente, Senhor, sobre a nossa nação, em nome de Jesus, Senhor. Nós queremos erguer, Senhor, aqui um exército de adoradores, Senhor, para que esses adoradores, Senhor, eles consigam, Senhor, e possam frutificar, Senhor, sobre a nossa nação, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, meus irmãos, Deus abençoe poderosamente, seja impactado por mais um dia da conferência Adoração. Glória a Deus, tudo certo, pessoal? Prazer poder estar junto com vocês nessa conferência, que em nome de Jesus a gente possa ter um tempo precioso agora de adoração. Eu queria que você liberasse toda a sua adoração, todo o seu amor, toda a sua paixão por Jesus em forma de canções. E nós acreditamos muito que enquanto nós adoramos o Senhor, Ele libera muitas coisas, sabe? Existe um rio que flui do trono do Senhor, e aqueles que estão prostrados diante do rio do Senhor, neles são gerado vida, né? Então eu queria que você nesse momento se desligasse realmente de todas as coisas e se ligasse naquilo que você quer oferecer ao Senhor. A gente não veio buscar nada, né? Não veio pedir nada, só viemos pedir uma coisa só, a presença de Jesus, né? Assim como Davi falou, né? Uma coisa eu peço ao Senhor, essa eu buscarei, que os meus pés habitem no seu templo todos os dias da minha vida. Vamos liberar nosso coração a Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Bem mais que um convidado, você é um desejado aqui. Bem mais que um convidado, você é desejado aqui. Oh, a tua face queremos ver, tua presença. Face, queremos ver tua presença, queremos ter, então vem, amado, vem, então vem, amado, vem. Então vem.
tua palavra, mais doce do que o mel. É o seu nome, mais doce do que o mel. É o seu nome, Jesus, Jesus, Jesus. Vamos começar a clamar pelo beijo da glória de Deus. E nós precisamos é do beijo da glória de Deus, do beijo da glória de Deus, do beijo da glória de Deus, do beijo da glória de Deus.
a subir mais alto. Custe o preço que custar, eu subirei para o meu amado. Custe o preço que custar, eu irei pegar a água pro meu rei. Custe o preço que custar, eu serei um valente do meu rei. Se eu irei, eu irei, eu irei. E se o meu amado tiver sede, eu darei de beber. Se o meu amado tiver fome, eu darei de comer. Eu irei visitá-lo, eu irei abraçá-lo. Sim, eu irei enfrentar o que for preciso, pois Ele sempre está comigo. Nunca me deixou, nunca me deixou. Se Ele sentir sede, eu vou atravessar o vale que for preciso pra dar água pro meu rei. Ele me marcou com paixão e eu quero marcar o seu coração com meu amor. Da planta dos meus pés ao topo das minhas mãos, tudo em mim te ama, tudo em mim te chama. Da planta dos meus pés ao topo das minhas mãos, tudo em mim te ama, tudo em mim te chama. Da planta dos meus pés ao topo das minhas mãos, tudo em mim te ama, tudo em mim te chama. Eu tenho sede do meu Deus, eu tenho fome da sua presença, eu tenho sede de tuas águas, eu tenho fome do pão da vida, vinho novo, o pão da presença, o pão da vida, a água viva. Ele é o vinho novo, o pão da presença, o pão da vida, a água viva. Sim, Ele é, Ele é, Ele é. Nós olhamos para os montes, de onde vem nosso socorro. Vem do Senhor, vem do Senhor. Nosso socorro vem do Senhor, nossa torre forte, segurança. Socorro bem presente, socorro bem presente, socorro bem presente na tribulação.
paixão. Ele me ama, Ele me ama, e eu amo, pois Ele me amou primeiro. Pois Ele me amou primeiro. A sarça se queima e não se consome. A sarça se queima e não se consome. Sim, eu sei. Oh, Deus, preciso de ti. Eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Oh, Deus, preciso de ti. Eu preciso de ti. Eu preciso de ti, do teu favor, do teu calor, do teu amor. Ninguém me ama como meu Senhor. Vamos declarar: do teu favor, do teu calor, do teu amor. Ninguém me ama como meu Senhor. Vamos declarar: ó Deus, eu preciso de ti. Oh Deus, preciso de ti. Eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Oh Deus, eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Eu preciso de ti, do teu favor, do teu calor, do teu amor. Ninguém me ama como meu Senhor. Do teu favor, do teu calor, do teu amor. Ninguém me ama como meu Senhor. Declaramos a ti, nós precisamos de ti, nós precisamos de ti. Nós amamos você, Jesus. Obrigado pela sua presença. Obrigado pelo seu toque. Obrigado pelo seu fogo. Obrigado por quem você é, Jesus. Jesus. Obrigado, Senhor, por depositar em nós fome de você. Obrigado por depositar em nós sede. Obrigado por fazer em nós a sua morada. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Nós te amamos, te amamos, te amamos. Em teu nome, Jesus. Em teu nome, Jesus. Obrigado. Irmãos, que a sua vida possa ser totalmente tocada, inundada pela glória de Deus, pelo favor de Deus, pelo fogo de Deus. Em nome de Jesus. Olá, gente. Paz e graça, meus irmãos. Tudo bem? Tudo bem por aí? Aqui é o pastor Casas, apóstolo Casas.
Eu gosto que me chamam de pastor, né? Ainda que, para a glória do nome do Senhor Jesus, recebemos uma unção apostólica, através do apóstolo Luiz Hermínio, que é o nosso pastor, glórias a Deus por isso. E estamos aqui hoje para conversar um pouquinho com você, para ajudar a engrossar a fileira daqueles que estão preocupados com o que a igreja está fazendo sobre a terra, sobre a representatividade dela, não só na questão no meio dos homens, né, mas na questão espiritual, da autoridade dela no mundo espiritual, o campo espiritual, que é o local onde a igreja precisa guerrear, precisa caminhar, precisa se manifestar. E a convite do Eduardo, do Dudu, estamos aqui hoje para poder compartilhar um pouco daquilo que nós temos tido como entendimento, que Deus tem nos trazido, tem falado, que temos vivido, para compartilhar com vocês um pouco de experiência e um pouco de entendimento da palavra do Senhor. Amém? Quero começar fazendo uma oração, se você puder orar comigo. Amado, bondoso Deus e Pai querido, graças te dou, Senhor, por esse dia tão lindo que Tu nos deu, um dia que ele é cheio de possibilidades, inclusive, Deus, para acertos e erros. Então eu lhe peço que pelo seu doce e amado Espírito, Deus, conduza-nos pelo centro da Tua vontade, a fim de que possamos, Senhor, viver o propósito pelo qual o Senhor nos entregou mais um dia e acertarmos nas nossas decisões. Que sejamos guiados pelo seu doce e amado Espírito Santo. Pai nosso que está nos céus, livrai-nos, Senhor, de quem pecar em tentação. Livra-nos de todos assédios, Senhor, que é de qualquer ordem, forma, sorte ou natureza. Protege-nos, esconde-nos em Ti, Senhor, porque nós queremos hoje, mais uma vez, cumprir a Tua vontade, para que o Seu nome seja glorificado e o reino seja estabelecido sobre a terra, então. Assim nós lhe pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, Seu Filho amado. Amém e amém, Jesus. Amém. Irmãos, o texto que eu quero começar a ler para conversar com você é sobre adoração, né? A dor da ação. O que tem que ser feito para que possa, de fato, haver uma adoração. O caminho que a igreja deve tomar. O texto que eu quero começar lendo com vocês está lá no livro de 1 Reis, capítulo 18, me ater do versículo 31 em diante, tá bom? Diz assim: E Elias pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem a palavra do Senhor veio dizendo: Israel será o teu nome. E com as pedras ele edificou um altar no nome do Senhor, e fez uma trincheira ao redor do altar, grande o suficiente para conter 2 medidas de semente. E ele colocou a lenha em ordem, e cortou um novilho em pedaços, e o colocou sobre a lenha, e disse: Enchei 4 barricas de água, e derramai em cima do sacrifício queimado e sobre a lenha. E ele disse: Fazei pela segunda vez, e eles o fizeram pela segunda vez. E ele disse: Fazei-o pela terceira vez, e eles o fizeram pela terceira vez. E a água escorreu ao redor do altar, e ele também encheu a trincheira de água. E sucedeu na hora da oferta do sacrifício, do anoitecer, que Elias, o profeta, aproximou-se e disse: Senhor Deus de Abraão, Isaque e de Israel, que seja conhecido neste dia que Tu és Deus em Israel, que eu sou Teu servo, e que tenho feito todas estas coisas mediante a Tua palavra. Ouve-me, ó Senhor, ouve-me, para que este povo possa saber que Tu és o Senhor Deus, e que Tu tens feito se volver novamente o seu coração. Então o fogo do Senhor caiu, e consumiu o sacrifício queimado, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava na trincheira. E quando todo o povo viu isso, eles caíram sobre as suas faces e disseram: O Senhor, Ele é o Deus. O Senhor, Ele é o Deus. Amém e amém. Não sei se todos sabem, mas eu sou filho de pastor, né? Já neto de pastor também, pregadores do Evangelho. Estou falando isso para falar o tempo que eu já sirvo a Jesus. A despeito de conhecer a Cristo, eu nasci filho de pastor, então desde que eu entendo por gente, eu estou dentro de uma igreja. Minha mãe contava pelo menos, ela já partiu com o Senhor, que com 8 dias de vida,
Eu fui no primeiro culto da minha existência sobre a terra. E desde então, nunca mais deixei de ir. Eu faço 56 anos agora no mês de junho, então eu já estou no mínimo há 48 anos ouvindo a palavra do Senhor. Só que eu quero falar um pouco, não sendo saudosista, né? Não tratando de saudosismo, aquilo, meu Deus, como que a igreja era antigamente, como que a igreja está hoje, mas falando um pouco da realidade espiritual da igreja de 50 anos atrás e da igreja de hoje, a igreja contemporânea. Eu sou de uma geração em que os cantores, né, os levitas, eles eram anônimos, eles atraíam a presença de Deus nos cultos, e o povo adorava Deus de uma forma tão sobrenatural, porque não foram poucas vezes que eu vi muita coisa acontecendo nos momentos de louvores. Mas eu lembro que no norte do Paraná, quando meu pai foi pastor, na cidade de Cianorte, ele foi num local de congregação que chamava-se Rancho Alegre, a cidade. Uma cidadezinha chamada Rancho Alegre, era uma congregação da sede da cidade de Cianorte. E no momento do culto de adoração, na época meu pai era pastor, mas ele tocava o violão, ele fazia o louvor e pregava. E no momento da adoração, ele com o violão e os irmãos com seus instrumentos, eu lembro bem que era cavaquinho, o contrabaixo era feito numa lata de óleo de 20 litros, com um cordão no meio, um pauzinho, eu toquei aquilo muito tempo, e a glória de Deus veio de tal forma, eu devia ter uns 10 anos de idade, estou lembrando bem agora, entre 8 e 10 anos, que o meu pai estava tocando uma hora, ele foi lançado de trás do púlpito até na parede dos fundos da igreja, a distância de uns 3 metros, ele foi lançado no ar assim, ele ficou grudado na parede, meu pai, de tamanha glória, a igreja caiu tudo, no momento da adoração. Só que tinha uma característica muito particular aquela igreja. Os cultos de oração, as pessoas chegavam e elas oravam de joelho 2 horas. Os cultos públicos, como a gente chamava, os irmãos chegavam 1 hora antes de começar o culto e dobravam o joelho e oravam até a hora do culto começar. As vigílias, nós caminhávamos horas para ir até num sítio onde podíamos fazer uma vigília. Eu lembro que a igreja agora em Goiuerê, que eu já devia ter uns 12 anos de idade, nós tínhamos em torno de 70, 75 jovens. Frequentemente nós íamos para a vigília de a pé, dezenas de quilômetros. A pé íamos e voltávamos a pé, porque não tinha carro. Carros eram pouquíssimos que tinham carro na época. E era uma glória aquela igreja, irmãos. Os cultos eram uma glória inesquecível. E as coisas foram tomando um rumo diferente, né? Os valores foram sendo invertidos. Ter uma vida de oração e de jejum hoje se tornou um sacrifício. E você dar tudo o que você tem virou obediência. Inverteram-se os valores. E por se inverter os valores, muda a ordem de tudo. A vida de oração e de jejum ela deveria ser uma vida de obediência. E dar as coisas que são suas deveria ser um sacrifício. Porque são seus, você tem direito, então você sacrifica aquilo ao Senhor. E quando esses valores forem invertidos, nós perdemos a direção, e por não orarmos mais, acabou a revelação e o conhecimento da vontade de Deus. Por não estarmos mais buscando o que Deus queria falar, não estávamos mais orando, e não era uma questão de o que eu faço agora, qual é o próximo passo. Não era. Eu lembro bem que as vigílias elas eram basicamente por 2 coisas. A primeira delas é porque todo crente queria ser batizado com o Espírito Santo. Todo crente queria ter um dom, queria ser batizado com o Espírito Santo. Todo crente. As vigílias, irmão, não tinha um que não era batizado na igreja, batizado com o Espírito Santo. E quando chegava um novo convertido, nós já levava para a vigília. E tacava no meio da fogueira. Olha,
Era difícil o camarada estar na igreja com mais de 6 meses e não ser batizado com o Espírito Santo. Era muito difícil, eu não lembro de existir. O primeiro ponto era esse. E o segundo ponto pelo qual a igreja ia para os montes ou para os sítios onde ia para orar, para clamar, era por salvação de almas. Esses eram os 2 pontos específicos. Eram 2 pontos. Até porque a igreja ela não era bem quista no meio da sociedade, ela era perseguida. Era muito perseguida, né? Nós éramos a igreja dos sem cultura, a igreja dos pobres, a igreja dos ignorantes. A igreja ela era tida como um local de gente ignorante, um local de gente que não sabia nada da vida. Era gente que era fácil de ser manipulada pelas pessoas. Só que essa igreja ela se movimentava com autoridade. E pela inversão de valores, perdemos direção, perdemos visão e infelizmente deixamos de saber o que Deus queria que fizéssemos. Paramos de buscar a face, começamos a buscar as mãos. E virou um problema. Lá no livro de Oséias, no capítulo 4, versículo 6, declara: o meu povo perece por falta de conhecimento. E às vezes esse conhecimento, com certeza, ele tem que ser o conhecimento da palavra de Deus, mas ele precisa ser conhecimento também do coração de Deus. O que Deus está falando conosco, o que Deus quer para esses dias conosco. E esse tipo de informação, esse tipo de conhecimento, ele só é conquistado na busca da face do Senhor. O conhecimento da palavra é no estudo, mas o conhecimento da vontade, querido, é na busca. Lembra de Paulo, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2? Né? Apresentai-vos a Deus com o vosso corpo como um sacrifício santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos com a renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ela é uma busca incessante pela vontade boa e perfeita e agradável de Deus. Ela é estabelecida desse jeito. Eu lembro de Paulo, né? Quando Paulo fala crescer na graça e no conhecimento, ele fala que as 2 coisas têm que andar junto. Eu moro em Joinville, Santa Catarina, eu sou natural de Joinville, e lá tem muito barcos pequenos, porque é beira-mar, tem muitos rios, então a gente chama remos de voga ou palamenta, que são os 2 remos que você rema assim para poder andar com o barco. Então nós chamamos que um remo é graça e o outro é conhecimento. Se você remar só com um lado, você vai ficar rodando com o barco. Se você remar só com o outro, você vai ficar rodando para o outro lado. Então são os 2 juntos, graça e conhecimento, e você remando para que você possa ir à frente para um alvo, para um objetivo. E quando isso não acontece, quando a gente busca só uma parte, se a outra ficar em defasagem, a gente vai sofrer. No livro de Amós, no capítulo 3, versículo 7, está escrito assim: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Olha o que Deus fala. Ele vai fazer algo, mas ele revela os segredos do que ele vai fazer para os seus profetas, para aqueles que buscam a sua face, para aqueles que buscam seu coração. Quando nós chegamos nesse entendimento de que estamos defasados ou que estamos atrasados em relação ao que Deus tem falado, ao que Deus tem pedido para nós esses dias, nós precisamos começar a reparar. O texto que nós lemos fala de Elias no período em que Jezabel, esposa de Acabe, ela trouxe seus ídolos para dentro de Israel. Ela adorava um ídolo que é chamado de Baal. Então a gente chama o espírito de Jezabel, era um Baal, era um senhor, um Deus que ela curtia, que ela gostava, que ela servia, que ela adorava. E ela corrompeu o povo por ele. E quando ela corrompe o povo se desvia de ouvir a voz de Deus. Levantaram altares a Baal e desprezaram o altar do Senhor.
E quando isso foi feito, infelizmente, né, Israel se desviou do caminho do Senhor, porque pararam de ouvir a voz de Deus e começaram a adorar a um ídolo. E Elias, ele não vem na intenção de expulsar Baal. Tira Baal, sai Baal, eu te expulso, eu te repreendo, vamos ganhar na adoração, vamos ganhar. Não, Elias, ele vem para restaurar o altar. Então eu digo que quando você quiser vencer uma vitória no ambiente de empresa, no ambiente de família, no ambiente de ministério, a primeira coisa que tem que ser feita é reparar o altar. Não tem que orar e sair chutando o capeta, expulsando o demônio. Não é dessa forma. Está escrito, o Senhor disse, o inimigo, vosso adversário, está ao derredor, procurando a quem possa tragar. Mas no mesmo texto diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor. Quer dizer que se o anjo estiver acampando ao redor, o inimigo está fora, ele só busca uma brecha, uma oportunidade. A questão é fechar as brechas, fechar as oportunidades que ele teria como acesso. E quando eu fecho essas brechas, eu começo a entender qual é o valor de ter a presença de Deus. Elias, ele não disse assim, agora eu vou invocar o Deus vivo e vai cair fogo do céu, já que Baal não respondeu vocês. Lá em 1 Reis capítulo 18, se você ler o texto todo, você vai entender do que eu estou falando. Agora que vocês, os profetas de Baal, pularam em volta do altar de Baal, pularam por cima, se cortaram, se mutilaram, não aconteceu nada, agora eu vou orar e o fogo vai cair. Elias era um profeta de Deus, ele conhecia o coração de Deus. Ele sabia que o problema de Deus com Israel é que o povo havia se corrompido, se perdido. Eles saíram da presença de Deus, então precisaria restaurar. Então a primeira coisa que Elias faz, verso 31, e Elias disse a todo o povo, cheguem perto de mim. A primeira coisa que Elias fez foi congregar o povo de novo, em torno de um propósito, edificar o altar a Deus. Ele traz o povo para edificar o altar a Deus. Quando ele traz, a segunda coisa que ele faz, ele promove a unidade, ele pega 12 pedras, ele fala das 12 tribos de Israel que haviam se endurecido diante de Deus, os seus corações se endureceram. Eles não ouviam mais a voz do Senhor. Então ele pega as 12 pedras, representando as 12 tribos que agora estavam ali reunidas, como se fosse assim, vocês estão desse jeito. E ele junta as 12 pedras, ele traz para a unidade. Quando ele traz para a unidade, ele organiza, põe tudo em ordem. Primeiro ponto, chama o povo. Segundo, traz para a unidade. Terceiro ponto, coloca em ordem. Quarto ponto, ele pede água. 3 vezes 4 talhas de água, 4 baldes de água, 3 vezes 4, 12, um para cada tribo. Quer dizer, a água é a palavra. Ele diz, agora eu vou encharcar vocês na palavra. Vocês precisam entender qual é a vontade de Deus, o que a palavra de Deus diz sobre desviar-se dos seus caminhos. Quando ele faz isso, o povo está em volta vendo o que ele fez, encharca. Aí depois que tudo está organizado, aí agora é o momento de apresentar a Deus o sacrifício. Ele traz a lenha fala do ambiente. Ele traz o animal sacrificado e imolado, que ele fala do sacrifício em si. E ele agora diz, Senhor, eu sei que tu me ouves, Senhor, para que eles entendam que eu sou teu servo. Porque Elias ouvia a voz de Deus, sabia que era o que tinha que ser feito. Deus manda fogo do céu e Deus consome. E a sequência é simples. Elias convoca o povo pega todos os profetas de Baal, desce à beira do ribeiro e matam todos naquele dia. Num momento só, é eliminada a adoração a demônios. Num dia só, todos os profetas de Baal são exterminados de Israel. Baal para de ser adorado, porque um homem que ouvia a voz de Deus entendeu que tinha que ser feito. Ele entendeu que precisava disso, de sacrifício, de humilhação, de restauração, de alinhamento. Ele precisou, porque era o que Deus falava. Era o que Deus falava. Sabe que quando Neemias foi restaurar os muros, primeiro já foi um milagre, né? Ele restaurar os muros em 52 dias, ninguém entendia, todo mundo dizia, realmente o Deus de Israel os ajudou. Em 52 dias eles edificaram o muro, das partes que estavam quebradas, e colocaram as portas no lugar. Foi um milagre.
Só que quando tudo está feito, né, Deus restaura o Brasil, restitui, Deus livra o Brasil e tal e tal. Meus irmãos, a coisa não é tão simples. Eles precisavam entender por que os muros foram derrubados. Eles precisavam entender por que as portas foram arrancadas. Porque senão, de novo, os muros seriam derrubados, de novo as portas seriam arrancadas. Então, quando a obra está concluída, Neemias chama Esdras, o levita, o tisbita, e diz: tragam um livro da lei do Senhor. Eles fizeram um parlatório no meio da praça central de Jerusalém. Eles colocam Esdras em cima com outros levitas e eles começam a ler desde manhã cedo, quando o sol nasceu. Todo o povo, homens, mulheres e crianças estavam juntos. Eles começam a ler o livro e explicar para o povo o que dizia cada ponto, cada lei, o que queria dizer. E quando o povo começou a entender por que os muros tinham sido derrubados, por que as portas tinham sido arrancadas, o povo entrou em desespero. A palavra do Senhor fala que o povo começou a chorar, entrou em desespero. E até o meio-dia, Esdras e todos os outros levitas e os escribas explicavam. O meio-dia encerraram. O povo em desespero lendo. Aí Neemias volta e agora Neemias dá a ordem. Porque Neemias, lá no exílio, ele ouviu falar que Jerusalém estava desguarnecida. E ele, muito longe daquele povo que havia sido perdido, um povo rebelde, ele conseguiu ouvir a voz de Deus. E ele sabia todo o plano. E ele chama o povo e diz: oh, gente, não chorem. Hoje não é dia de choro. Hoje é dia de alegria. Vão, peguem comida, façam comida, repartam quem não tem, façam festa. Porque a alegria do Senhor é vossa força. O que Neemias quis dizer para o povo? Agora que vocês já sabem onde vocês erraram, vocês já têm noção onde vocês devem consertar. Vocês precisam entender que a alegria de vocês não é em ter os muros restaurados. A alegria de vocês tem que ser em manter a presença de Yahvé, de Jeová, dentro dos muros. Por isso que Elias, após ter caído fogo do céu, ele dissipa os profetas de Baal, porque agora, querido, não era só o altar levantado, era manutenção. Os altares feitos a Baal, eles não poderiam prosperar, eles não poderiam mais existir, porque Deus não habita no meio do pecado. Por isso que adorar e ação, ou a dor da ação, há um preço, há um sacrifício, precisa de conserto. Irmãos, o avivamento que nós queremos que aconteça, o avivamento que nós queremos que aconteça no Brasil, ele não vai começar a não ser por arrependimento, por conserto de altar, por desejar manter a presença de Deus dentro dos muros. Não vai começar. Hebreus capítulo 3. Moisés foi fiel em toda a sua casa. Moisés foi fiel em toda a sua casa. Josué capítulo 24. Se vocês querem seguir os deuses do Egito, os deuses dos amorreus, se vocês querem voltar atrás, voltem. Só que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você está entendendo, querido? Não é uma questão de você, eu sou homem que temo e sirvo a Deus, mas eu não posso fazer nada se os outros não entenderam. Você é obrigado a fazer, porque você sozinho não vai mudar a história de uma nação, você tem que trazer todos para esse contexto. Neemias, ele não foi só para reerguer os muros de Jerusalém, ele foi para reparar as brechas que haviam sido abertas em Jerusalém. Elias, ele não foi só para levantar o altar de adoração a Deus, ele foi para destruir os altares de Baal. Moisés, ele não tirou o povo do Egito só para dizer, agora você não sou mais escravo. Ele tirou o povo do Egito para que o povo entendesse que precisariam servir somente a Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que eles já conheciam. Josué não ficou à frente do povo só para fazer eles entrar em Canaã e vencer os 7 reis, as 7 cidades que eles destruíram. Não foi só para isso, foi para que o povo entendesse que eles precisariam manter Deus dentro de Canaã, a fim de que não se tornassem escravos de novo.
O ambiente da adoração a Deus, ele precisa ser um ambiente revelador do coração de Deus, ele precisa ser um ambiente profético, ele precisa ser um ambiente onde Deus tem liberdade de se manifestar. Não, eu trancado no meu quarto com violão, adorando, isso é para mim Deus. Mas a minha adoração, ela tem que promover transformação, ela precisa promover mudança, ela precisa promover restituição, restauração. Ela precisa, isso é adoração. A dor da ação. Se não existir isso, querido, é muito pouco palpável eu dizer que eu sou um adorador, se a minha adoração não traz mudança no ambiente onde estou. E às vezes a gente pensa que as pessoas precisam entender. Não. Você precisa desenhar. Lembra que eu falei agora há pouco de Elias? Ele desenha para o povo. Ele, gente, essas pedras são vocês. É 12 pedras. São 12 tribos. Olha aqui, vocês endureceram o coração. Você precisa desenhar. Você precisa, como profeta, o profeta tem duas funções: dar direção e repreender. Precisa dar direção e repreender. É aqui que estamos errando. Nós precisamos voltar para o centro da vontade. A adoração a Deus, ela precisa ser uma adoração profética. Ela precisa atrair os céus para a terra. Olha, agora aqui, a palavra do Senhor é a água. Nós vamos lavar cada pedra com uma talha de água, com um balde de água. Sabe? Olha Neemias. Gente, o muro está reconstruído. Fechou os muros, as portas estão trancadas. Está 10. Só que esse povo vai fazer as mesmas besteiras que fizeram. Pega Eza, chama Eza, que foi Neemias. Busca o livro da lei, busca o livro da lei. Nós vamos reparar as brechas que esse povo abriu para que os muros fossem derrubados. Tem que desenhar, faz um parlatório, põe esse ensino, bota todo mundo a ouvir, é aqui que vocês erraram, é aqui que tem que ser consertado, porque a glória de Deus, o altar que é edificado a Deus, ele vai atrair a presença de Deus quando tudo estiver no lugar, quando todo mundo estiver consciente do que tem que fazer. Não existe outra forma. Já diria a minha avó, que uma andorinha só, ela não faz verão. Ela não faz. E agora eu vou te falar por onde que eu tenho entendido a restituição, a restauração da adoração. Ela precisa começar dentro dos lares, das famílias. Ela precisa começar no ambiente de célula, não da metodologia celular, não estou falando disso. Estou falando do corpo, que é a igreja, e da menor célula, que é a família, tá? No ambiente de células doentes, começaram a se tornar células saudáveis. Células que têm problema começaram a ser células que geram saúde. Lá no livro de Jeremias, capítulo 9, versículo 21, está escrito assim, porque a morte entrou pela janela dos nossos palácios, exterminando das ruas as crianças e matando os jovens nas praças. Jeremias 9, 21. A desgraça que acontece lá fora começou dentro de casa. A morte entrou pelas janelas. Sabe, os lares precisam começar a ser um ambiente, porque, irmão, escute, você não vai manifestar lá na igreja algo que você não vive em casa. Eu vivo no quarto, é algo teu com Deus, é em casa, a família. A célula mother da sociedade, ou tu acha que ela não é a célula mother da igreja? Por que tu acha que Moisés disse, eu e a minha casa somos fiéis em tudo a Deus? Por que Josué falou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Porque no meio daquele povo rebelde havia células saudáveis, elas promoveriam saúde. Livro de Atos 2:42 em diante, então, eles falam assim, que muitos sinais e maravilhas se faziam por intermédio dos apóstolos, fala da contínua oração, e eles eram unânimes no templo e partiam pão de casa em casa. Ele fala de que no templo eles eram um só, mas de casa em casa havia unidade. Havia em casa um altar, havia um lugar que Deus era Deus. Deus não era só Deus no templo, Deus era Deus em casa, na vida de cada um deles. Ela era uma igreja que na casa ela era igreja também. Aliás, o judeu na sinagoga ele só estuda a Torá.
A adoração do judeu é no templo, o sacrifício e a adoração é no templo. Então eles iam no templo para adorar, mas em casa havia unidade, havia uma responsabilidade com a igreja que se reunia nos lares. Lá em Hebreus 10, 25, ainda está escrito, né? Cuide, né? Para não deixar a congregação, como é costume de alguns, quanto mais vai se aproximando daquele grande dia. Hebreus capítulo 10, versículo 25, diz, não deixe a congregação. Você precisa congregar, mas em casa há uma necessidade de que lá a família seja saudável diante de Deus. Que haja reparação, que haja restituição. Para mim, eu tenho 2 eventos na Bíblia Sagrada que são fantásticos sobre isso. Um deles lá está no livro de Samuel, no 1 Samuel e 2 Samuel. 1 Samuel, no capítulo 7, fala de quando a arca foi levada para a guerra. Eli era o sumo sacerdote, Israel vai para uma guerra contra os filisteus. Chega lá, Israel apanha, vem avisar Eli, olha Eli, estamos perdendo a guerra. Ele manda entrar na cidade, aliás no templo, pegar a arca, os levitas levam a arca para o meio do arraial da guerra, porque Eli sabia que ninguém tocaria na arca e Deus estaria no meio do povo. Só que quando chega lá, acontece o contrário. Israel, os soldados voltam e falam para Eli, Eli, os filisteus tomaram a arca do Senhor e mataram teu filho. E a Bíblia diz, lá na primeira carta de Samuel, no capítulo 7, que Eli estava sentado numa cadeira, encostado na coluna, e ele era gordo e cego. Isso fala de um líder que perdeu a visão, cheio de conhecimento, só escorado na estrutura. Ele não tinha mais aquela revelação, entendimento do que Deus estava falando. Ele mandou buscar a arca e levar para o meio do arraial por jurisprudência. Das outras vezes deu certo, vou mandar dessa vez também. Não foi por entendimento, não foi por uma revelação. Não foi porque Deus falou ao homem de Deus, como nós lemos agora há pouco. Lá no livro de Oséias, Deus não falará nada sem primeiro revelar os seus profetas. Não tinha nada a ver com Eli. Eli já não tinha mais esse local de intimidade com Deus. A nora de Eli, que estava junto, quando ela soube da notícia que morreu o marido, ela estava grávida, ela teve um mal súbito e pariu o bebê na hora. E deram o nome para a criança de Icabote, quer dizer, foi-se a glória de Israel. Os filisteus tomam a arca do Senhor, entra para dentro, leva para dentro do templo do seu Deus Dagom. A arca na frente de Dagom, Dagom caiu, amanheceu quebrado, botaram em pé o Dagom, botaram a arca lá, botaram guardas em torno do templo de Dagom. No outro dia, Dagom caído de novo, aquele ídolo. Resumindo, começou a surgir no meio dos filisteus praga de ratos e tumores, no meio de toda a terra. Ficaram apavorados, chamaram os seus adivinhos para saber o que estava acontecendo. E os adivinhos falaram, é por causa da arca do Deus de Israel que nós estamos sofrendo. Aí os 5 príncipes dos filisteus perguntaram, o que fazemos? Façam 5 peças de ouro de rato, 5 peças de ouro dos tumores e mandem de volta a arca para Israel junto com essas peças. E será que, se o Deus de Israel nos perdoar e receber o nosso sacrifício, a vaca que vai puxar o carro do boi não vai voltar atrás por causa do bezerro dela que ficou amarrado. Ela vai direto para Israel. E eles fizeram, e a arca ficou 7 meses na terra dos filisteus. E quando ela volta, ela chegou numa ilha, se não me engano, Bet-Semes. Os homens de Israel viram a arca do Senhor, a arca do Senhor. Eles abrem a arca para ver o que tem dentro. E na maioria das versões, isso já estamos em 2 Reis, capítulo 6. Na maioria das versões diz que 70 homens morreram na hora. Na versão King James, que é a versão que eu uso, diz que 50.070 homens morreram na hora. Fecham a arca e põem na casa de um levita chamado Abinadab. Olha, um levita. A arca de Deus na casa de um levita. A arca, a Bíblia diz que a arca ficou na casa de Abinadab 20 anos e todo o povo dirigia lamentações a Deus. É porque Abinadab não entendeu. Em 7 meses que ela ficou fora, ela devia ter voltado para o templo. Ela não voltou para o templo. Por que não voltou para o templo? Porque Deus queria voltar a ser adorado em casa de novo. O povo não adorava mais a Deus em casa. Uma vez por ano eles iam no templo para levar suas ofertas, seus dízimos, seus sacrifícios. Deus não era mais adorado em casa, por isso que a adoração ficou fraca.
Abinadab não entendeu. 20 anos a arca, na casa de um levita, ela era um objeto de valor, guardado num canto, coberto com pano, provavelmente. Davi pergunta, onde é que está a arca do Senhor? Ah, está na casa de Abinadab. Como é que ela veio? Vem em cima de um carro de boi. Vamos lá, fizeram um carro de boi, levaram, botaram a arca em cima. Davi não foi estudar como devia ser conduzida a arca do Senhor, que era levada no ombro dos levitas. Agora já faziam mais de 20 anos que a arca estava fora do templo. Quando eles pegam a arca, põem em cima de um carro de boi, tira da casa de Abinadab, um dos bois tropeça, a arca vai caindo de cima do carro, um dos filhos de Abinadab segura a arca, chamado Uzá. Quando ele põe a mão na arca, o Senhor racha Uzá no meio, suas vísceras caem para fora, e Uzá morre do lado do carro de boi. Davi chora muito, o povo chorou, e Davi diz, como é que eu poderei levar a arca do Senhor, que é tão terrível, para a cidade de Davi, para o templo? Como poderei levar? Aí eles encontram um cara na beira do caminho chamado Obed-Edom. Obed, servo, escravo, Edom, edomita, descendente de Esaú, alguém que nem tinha muita relação boa com Jacó, os descendentes de Jacó. Mas ele estava ali, não se sabe a história dele direito, mas provavelmente um escravo que recebeu aquela carta de alforria dos 7 anos de serviço. Mas ele estava na beira do caminho, e Davi diz, põe na casa desse homem, levar a arca, é a única casa que estava por perto, leva a arca e põe a arca na casa de Obed-Edom. Meu Deus, não como desprezo, mas disseram, meu Deus, vamos guardar a arca na casa dele, até que nós possamos ir buscá-la, vamos entender o que Deus quer. Obed-Edom, o rei está requisitando a tua casa. Oh meu Deus, quem sou eu para receber a arca? E em 2 Samuel capítulo 6, se você ler, que é linda essa história, a Bíblia diz que os vizinhos de Obed-Edom foram avisar Davi. Em 3 meses, Deus prosperou Obed-Edom e toda a sua casa por amor à arca do Senhor. Alguém que entendeu que Deus queria ser adorado em casa para poder voltar para o templo. O que aconteceu? Davi volta, lê o que dizia as escrituras no lombo dos levitas. Davi volta para a casa de Obed-Edom, um homem que entendeu o que é a presença de Deus no lar. Leva-se para a cidade de Davi, cria-se o tabernáculo de Davi, que vocês sabem que era dia e noite de adoração, e acabou o problema de adoração em Israel, porque um homem entendeu que deveria começar pela casa. É isso que tem que ser. Quando eu falo de adoração, querido, eu falo em restauração do altar a Deus nos lares. Eu não posso falar de outro jeito. Jó, o homem íntegro, reto, temente a Deus, que desviava-se do mal. O problema de Jó, querido, não é que ele era um homem perseverante. O problema de Jó é que ele tinha 10 filhos. Salmo 127 fala que os nossos filhos são herança do Senhor. Jó havia perdido os seus filhos. Jó morreria e não deixaria uma herança bendita para Deus. As 10 heranças que Jó deixaria para Deus seriam heranças malditas, porque os filhos não temiam a Deus. Nem a própria esposa Jó discipulou, porque chega num ponto das suas lepras que ela diz, ainda insistes em temer a Deus? Ó homem, amaldiçoa a Deus e morre. Nem a própria esposa de Jó ele discipulou. Ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, da porta para fora. Na sua casa, a sua casa era uma bandalheira, não havia ninguém dentro da sua casa que temia Deus e adorava a Deus. Quando Jó entendeu, todo o capítulo de Jó, todo o livro de Jó, lá no capítulo 42, quando ele diz, Senhor, eu falei de coisas grandiosíssimas que eu não entendia. Senhor, fala-me, eu te ouvirei, ensina-me e eu aprenderei. Deus começa a revelar o posicionamento que ele devia ter. Deixa eu abrir um adendo. Os filhos são herança do Senhor, não são minha herança. Eu só posso receber herança quando o testador morre. Por isso que eu sou herdeiro da vida eterna, porque Jesus entregou a sua vida e o testamento pode ser aberto. Mas os meus filhos se tornam herança de Deus quando eu morrer. Quando eu partir da terra, os meus filhos serão herança de Deus. E Deus pega Jó e quebra. Porque a herança que ele tinha para deixar para Deus eram 10 heranças malditas, 7 homens e 3 mulheres. Quando chega no capítulo 42, agora fala-se que Deus restituiu o dobro do que ele tinha de tudo, porque ele entendeu, ele ouviu a voz de Deus, porque ele conhecia Deus de ouvir falar. Agora Jó tinha intimidade com Deus, agora ele sabia o que o coração de Deus queria.
ficou fácil. Deus lhe restitui depois, então, agora, dobro de todos os seus bens. A Bíblia não diz que a esposa de Jó morreu, mas fala que ele teve mais 10 filhos, então ele, com certeza, ele conseguiu trazê-la para o coração de Deus. E a Bíblia não diz no capítulo 42 que ele oferecia sacrifício agora por esses 10 filhos novos. Porque ele criou esses novos 10 filhos no temor do Senhor. Ele era um pai tão presente agora, porque no primeiro capítulo era o irmão mais velho que andava com os filhos. Agora Jó se tornou um pai tão presente que até as meninas que não tinham direito à herança, Quere, Apuca, Penina e Gemima, até elas tiveram direito à herança junto com seus irmãos. E ele viu o filho dos seus filhos e morreu de boa velhice. Por quê? Porque um homem que ouviu a voz de Deus e o seu lar se tornou um altar para o Senhor. Eu desfruto muito dessa palavra em minha vida, porque eu entendi que eu não posso ser nada no altar, eu não posso ser nada na presença de Deus, que primeiro não tenha sido na minha casa. A dor da ação, eu preciso pagar o preço para que eu seja pleno. E fique tranquilo, Deus não quer reformar a tua casa, Deus quer restaurar. Reformar é tirar uma tábua podre com cupim e botar uma nova. Isso é reformar. Restaurar é pegar a tábua podre, botar um gimo cupim, trabalhar ela, limpar ela, emassar e pintar. Isso é restaurar. É o que se faz com uma obra de arte. Você não substitui uma pedra numa obra de arte, você restaura aquela pedra. Nós somos uma obra-prima. Deus nos fez imagem e semelhança dele. Ele quer trabalhar na restauração. Restaurar um altar de adoração a Deus é começar por mim e pela minha casa. Eu acredito que era isso que eu queria compartilhar com você. 1 Coríntios 12, 26. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ou é tudo, ou vamos continuar sofrendo. Eu quero que essa palavra entre no teu coração. Eu sei que Deus começou na casa de Obed-edom. Não foi na vida de Obed-edom, foi com a sua família. Quando a sua família entrou nesse lugar, a arca pôde voltar para a cidade de Davi e Davi pôde estabelecer o tabernáculo da adoração. Não é isso que nós estamos buscando nesses dias? O tabernáculo de Davi, o tabernáculo de Davi. Vai na Bíblia Sagrada, na palavra, e pergunta para Obed-edom como é que tudo começou. Lá em 1 Crônicas, do capítulo 16 até o 26, tu acompanha o restante da história dele, e ele e seus filhos acabam sendo guarda dos tesouros do templo. Alguém que em sua casa edificou um altar a Deus, a presença de Deus trouxe a família em torno de um propósito. E toda a família de Edom, de Obed-edom, que era um servo, foi abençoada por amor à presença de Deus. A adoração, ela tem que transformar o ambiente. A adoração não é um ambiente que dá arrepio, um ambiente que as pessoas choram. Tem que mudar a família, tem que mudar a igreja, tem que mudar a cidade. A adoração, ela tem o poder de mudar as coisas, porque ela traz a presença de Deus. Lembra? Nós começamos com Elias, quando ele restaura o altar, atrai o povo para perto. Deus muda o ambiente de Israel. Por isso, a dor da ação. Há um preço a ser pago. Me perdoe, não é só você entrar no teu quarto, trancar a tua porta e receber uma revelação. É você ser um agente promotor da transformação de Deus no ambiente onde você vive. Isso é trazer Deus para o meio do povo. Isso é uma verdadeira adoração, onde Deus é bem-vindo, onde o ambiente foi gerado para Deus se manifestar, sem pecado, sem mentira, sem falsidade, sem murmuração, sem calúnia. Gere um ambiente onde Deus possa se manifestar. É necessário. Amém? Quero orar por você, para que Deus possa trazer sobre ti o entendimento dessa palavra. Feche seus olhos aí. Pai,
Em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, eu coloco diante de Ti a minha vida dos meus irmãos. Crendo no que a Tua palavra nos fala, nos revela, o que ela reza a respeito da adoração a Ti, Senhor. A adoração é algo que sustenta o Senhor naquele ambiente. A adoração é uma vida rendida a Teus pés. Quem está nesse ambiente onde o Senhor está, ali tem entendimento, tem revelação. As Suas ações, ó Pai, sobre a terra, são reveladas nesse ambiente onde Tu estás, Senhor, onde o Teu trono está estabelecido, Pai. Então eu lhe peço em nome de Jesus Cristo que sobre a vida de cada homem, de cada mulher que ouviu essa palavra, que veio o entendimento, que eles precisam gerar um ambiente da Tua manifestação, mas principalmente da Tua permanência, a Tua glória naquele lugar. Isso, Senhor, estabelece um local de adoração. É que nós precisamos começar a tratar a adoração pelo arrependimento, para que possa vir restauração de todas as coisas. Eu lhe peço em nome de Jesus Cristo que sobre a vida de cada um de nós não falte entendimento, que possamos trabalhar, Senhor, no nosso espírito, na nossa mente, essa questão de alinharmos tudo e todos contigo, para que o Senhor possa vir com tudo aquilo que o Senhor tem: misericórdia, bondade, amor, provisão, prosperidade, planos e propósitos. Obrigado por tudo, Senhor. Assim eu lhe agradeço por essa palavra e abençoo meus irmãos, pedindo a mesma bênção sobre a minha vida e a minha casa. Tudo seja para a glória e louvor do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Seu Filho amado, assim seja. Amém e amém, Jesus. Amém? Bora lá consertar o altar? Chegou o tempo. Restaurar todas as coisas. Começamos pelo arrependimento, arrumando o altar, fechando as brechas, trazendo a família para perto, estabelecendo um trono para Deus, para que Deus possa estabelecer sobre nós a sua vontade. Fiquem todos na paz do Senhor. Dudu, muito obrigado. Um beijo a todos. Deus os abençoe. Glória a Deus, meu irmão, minha irmã, você que está nos assistindo, você que está nos acompanhando. Muito obrigado pela sua presença mais um dia, mais uma vez, mais uma palavra poderosa e maravilhosa impactando o nosso interior, e que possamos gerar isso em Deus nos próximos tempos, nos próximos dias, que essa conferência ela venha impactar o seu coração de uma forma a constranger outras pessoas. Nós temos falado muito nisso, é porque isso é a intenção que está dentro do nosso coração, e toda glória e toda honra pertence ao Senhor. Que você esteja disponível e disposto a fazer aquilo que o Senhor está gerando. Não só apenas disponível, mas também se coloque à disposição do Espírito Santo. Se coloque à disposição daquilo que Ele está fazendo em nossa geração, em nossa vida. Nós precisamos remir muitas coisas nessa geração, começando por mim, com toda certeza, impactando meu coração. Eu também estou sendo quebrado por dentro. Nós aqui do Ministério Éden também estamos sendo quebrados por dentro, moídos, e o Senhor está amassando o barro de novo e de novo e de novo. E nós queremos gerar isso dentro do seu coração, dentro de você, através as nossas vidas, né? Mas que o Espírito Santo ele possa conectá-lo fortemente com o Deus que todos nós servimos, o Deus de Israel, o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Não existe outro, irmão, nem embaixo da terra, nem em cima dos céus, nem em cima da terra, nem em lugar algum. Os olhos do Senhor eles estão em todos os lugares. Tudo é adoração, tudo é adoração. Se você vê uma árvore caindo uma folha caindo da árvore, se você vê um carro passando na rua, a inteligência, a tecnologia, a sabedoria estão em todas as coisas. Tudo vem dele e tudo volta para ele. Então, se ele nos deu, nós, com o nosso coração, precisamos adorá-lo, engrandecer o nome dele. E se nós estivermos com o nosso coração arrependido, ele pode transformar a nossa nação, ele pode transformar o nosso coração. Então, que você seja
totalmente impactado por tudo isso que está sendo gerado aqui nesses dias, em nome de Jesus. Senhor, abençoe a vida de cada um, Senhor, que está assistindo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que essa conferência, Senhor, ela venha transformar o interior, Senhor, dos teus filhos, Senhor, que aí estão. Que ela venha transformar os corações dos seus filhos que aí estão, Senhor. E que venha ter uma conexão entre céu e terra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. E que toda partícula da terra, Senhor, ela comece a corresponder à voz dos seus filhos, Senhor. Porque o Senhor disse, Senhor, que nós poderíamos dominar sobre todas as coisas, Senhor. Então que todos os territórios dessa terra, Senhor, profeticamente, de um modo profético, Senhor, nós dominamos, Senhor, pelo Teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. E que as pessoas, Senhor, elas venham a ser impactadas, Senhor, para que haja transformação. Para que haja, Senhor, arrependimento, Senhor. Então o arrependimento que vai gerar essa transformação, Senhor. Mas sem a Tua glória, Senhor, nós nada somos, Senhor. Venha, Senhor, nos transbordar, Senhor, do Teu rio furioso. Venha nos transbordar, Senhor, da Tua glória, Senhor. Tire, Senhor, todos os fundamentos que nós achamos que é fundamento, mas que não é da Tua vontade, Senhor. Coloque os Teus fundamentos em nós, Senhor, em nome de Jesus. Grave no nosso coração, Senhor, cada dia mais, Senhor, a Tua presença, Senhor, e a Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz e eterna, Senhor. Muito obrigado, Senhor, sobre tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor impacte os corações, Senhor, que as pessoas que estão assistindo, Senhor, mais um dia de conferência, Senhor, ela possa estar constrangida, Senhor, em fazer a Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Que ela comece a fazer a Tua vontade. Que eles, Senhor, comecem a fazer a Tua vontade. Que todos nós venhamos fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus. Assim na terra como é no céu, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Deus abençoe, meu irmão. Amém por esse dia. Amém por mais um dia de conferência. Que o Senhor te abençoe poderosamente em nome de Jesus.